Pegue a sua Bíblia, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, e hoje você vai trabalhar bastante aí. Anote isso, o propósito e a arma de Satanás. Que foi que eu disse? Você acha que sabe o propósito, você acha que sabe a arma. É capaz que você não saiba bem. O propósito inicial de Satanás era ser adorado. Mas ele perdeu o emprego porque é impossível para uma criatura ser adorada. Por que somente Deus é digno da adoração? Simples. Tudo nesse mundo foi feito por Deus. Amém? Amém? Amém. Vou perguntar de novo. Amém? Amém. Que bom, você me ouve. Só existe um ser autossuficiente e autoexistente. Pense nisso. Quando uma pessoa se prostra diante de uma estátua, diante de uma imagem, seja de madeira, seja de pedra, seja de aço, em essência, essa pessoa se curva a algo igual a ela, porque a pedra foi criado, a madeira foi criado e você foi criado. Anote isso para que você entenda. Veja, se você não tem anotado essa série, você vai sentir em pouco tempo, na guerra espiritual que você enfrenta, que é uma guerra diária, você vai sentir um vazio dentro de você, porque existe um espaço que você não preencheu, porque você não guardou a palavra no teu coração. Então guarde, anote. É muito complicado quando a gente traz um banquete desse e você fica de boca fechada e não usa os talheres e você não se delicia dele. Esse aqui é um ensinamento fantástico. Estamos já chegando é a penúltima parte dessa série. Falamos sobre a doutrina de Deus. Dentro da doutrina de Deus falamos sobre a existência de Deus, falamos sobre os atributos de Deus, falamos sobre a divindade de Jesus, falamos sobre depois a doutrina dos anjos, falamos semana passada. Hoje começamos com a doutrina de Satanás. Veja, a palavra adorar no hebraico significa se prostrar a algo maior. Anote isso. No hebraico, adorar é a raiz da palavra adorar, a etimologia dela é você se prostrar, mas a algo maior. Veja, você não é madeira, você é melhor do que madeira. Madeira não fala, você fala. Mas a essência é que madeira foi criado, assim como eu e você. Então, quando você vai adorar alguém, você tem que se curvar a alguém que seja maior do que você. Maior do que você significa alguém que não depende como você depende e não foi criado como você foi criado. Eu e você fomos criados e eu e você dependemos. Dependemos de comida, dependemos de bebida, dependemos de sono. Deus não depende de sono, Deus não depende de comida, Deus não depende de bebida e Deus ele é autoexistente. Então, quando você vai adorar, você só pode adorar alguém que é maior. E só existe um ser no universo todo que é maior, que é Deus. Só Deus que foi autoexistente, é autoexistente e é autossuficiente. Ele nunca existiu, ele nunca foi criado, ele sempre existiu. E ele nunca dependeu de nada. Então, o propósito original de Satanás, que era de ser adorado, foi buraco abaixo. Por quê? Porque ele é criatura, ele não poderia ser adorado. Ok. Plano B, já que eu não posso ser adorado, eu quero destruir Deus. Aí lascou. Como que você pode destruir alguém que chutou você para fora do céu? E ele chutou de uma forma tão cruel, no sentido tão radical, eu diria assim, que ele nem tocou a mão, ele falou: Miguel, vai lá e chuta ele. Como é que você vai destruir Deus? Qual que foi a opção C? E até hoje é o objetivo do diabo. Alguns de vocês não acreditam no diabo. Alguns de vocês levam o diabo na brincadeira.
E você acha que só porque você é crente você está guardado. Ai, ai. Espera sentado que eu vou chegar lá. Plano B do diabo não falhou, não deu certo, falhou. Então um plano C. Já que eu não posso destruir Deus, eu posso atingir Deus. Há um ditado árabe que diz que a lama, quando jogada na parede, por mais que ela seja limpa, nunca sai a mancha. Significa que quando um escândalo vem, algo de errado vem contra você, por mais que isso passe, ainda fica marca. Você entende isso? Diga amém. Amém? Vamos lá, anote isso. Qual que é o nome de Deus? Deus é santo. Esse é o nome de Deus. Santo significa sem sujeira, puro, sem impureza, não há mancha em Deus. Ok. Se não há mancha em Deus, como que você pode manchar Deus? Fazendo com que o que Ele disse que aconteceria não aconteça. Efésios 1 e 2, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus, e isso é importante para quarta-feira, Deus desde a eternidade escolheu o homem para assumir o lugar do diabo e ser aquele que o adoraria em espírito e em verdade. Então qual que é o objetivo de Deus para o homem? Que o homem alcance a estatura de varão perfeito, seja como ele, e de fato ocupe o lugar que um dia foi de Satanás. Mas qual que é o objetivo do diabo até hoje? O objetivo do diabo até hoje é destruir o homem para atingir Deus. Anote isso. O objetivo do diabo, o objetivo de Satanás é destruir o homem para atingir Deus. Porque se ele toca naquilo que tem a imagem e semelhança de Deus, aquilo que tem o propósito divino de assumir o lugar dele, não de Deus, mas do diabo, então ele mancha a imagem de Deus. Deus não é mais perfeito, porque eu consegui destruir aquilo que ele disse que aconteceria. Deus nunca prometeu que todos os homens iriam para o céu. Ele apenas prometeu que a raça humana estaria com ele. Ouça isso que é importante. Deus nunca prometeu que todos os homens do mundo estariam no céu. Ele apenas garantiu que a sua coroa da criação, a sua glória, estaria com ele por toda a eternidade. Ou seja, se eu disse algo, esse algo tem que acontecer, e se não acontecer, eu não sou mais santo, eu não sou mais fiel, eu não sou mais leal. Então qual que é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo é destruir o homem para atingir Deus, fazer parecer que Deus é homem que mente e filho do homem que se arrepende. Ou seja, que Deus fala coisas que não se cumprem. Só que existe uma arma, que é a arma fundamental pela qual o diabo faz o que ele quer fazer. A arma fundamental, a arma principal do diabo é a ignorância. Ignorância. Quanto mais o diabo afasta você da luz, mais ele te prende em trevas. A Bíblia vai dizer em João 1 que os homens viram a luz, mas eles amaram mais as trevas. Qual que é o problema do Brasil hoje? Vários. Qual que é o problema da igreja hoje? Vários. Mas se eu fosse resumir, o problema geral de tudo é um. Entenda isso. Porque a gente está falando daquilo que faz você vir para a igreja toda semana. Você pode ir para a igreja, você pode ir para o céu sem vir para a igreja, irmão. Você pode ir para o céu tranquilo sem frequentar aqui. Mas você frequenta aqui porque você tem um diabo para lutar contra ele. Então anote. Tudo se volta a uma só questão. O problema do mundo hoje o problema do mundo não é racismo, é um dos, mas não é. Existe um problema.
não é diferença social, existe, mas não é o problema, o artigo definitivo, o grande. O problema do mundo é que há muito mais gente andando em trevas do que em luz. Agora note isso, o que significa trevas no hebraico? Trevas no hebraico, Alexandre, é a mesma palavra para ignorância. Luz no hebraico é a mesma palavra para conhecimento. Anote isso, porque se você não entender isso, você não vai entender qual que é a arma do diabo. Satanás é chamado de príncipe das trevas. O que é um príncipe? Anote isso. Príncipe no hebraico significa primeiro. E o que o príncipe nada mais é? Ele nada mais é do que o primeiro na linha de sucessão do rei. Satanás é o primeiro ignorante. Satanás é o fundador da ignorância. O que é ignorância? Desconhecimento. Olhe para mim, presta atenção. Daqui a algumas semanas, se Deus permitir, nós vamos começar a falar em Gênesis 1, 2 e 3. Gente, há tanto para se falar de Gênesis 1, 2 e 3 que eu vou passar brincando com vocês uns 8 cultos falando. Não sei se 8 semanas, mas brincando uns 8 cultos. Só de Gênesis 1, 2 e 3. Porque Gênesis 1, 2 e 3 é o modelo perfeito da Bíblia. Tudo que vem depois, vem para poder restaurar a ideia de Gênesis 1, 2 e 3. Se você ler com atenção Gênesis 1, você vai ver que Deus não passou muito tempo criando. Ele criou 2 ou 3 vezes, haja, e acabou. O resto foi um processo recreativo. A Bíblia diz que haviam trevas sobre a face do abismo. Deus não criou sementes, Deus apenas disse, produzam. Por quê? Porque já haviam sementes lá. Já havia potencial. Mas ninguém sabia do potencial porque havia ignorância sobre a face do abismo. Ele entendeu. O que significa trevas? Ignorância. Qual que é a maior arma do diabo? Ignorância. Anote isso. Quanto menos você sabe, mais ele te controla. E quanto mais você sabe, menos ele tem controle. Ignorância é uma coisa complicada. E infelizmente a maior parte do mundo está nela. João 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Veja, gente, eu quero que você preste atenção, anote aí João 10, 10 e leia em casa depois, mas ouça com atenção, veja o que Jesus diz. O ladrão vem senão para roubar, olha a ordem, matar, olha a ordem e destruir. Anote isso, ele vem para roubar você do conhecimento, para matar você e por fim destruir a raça humana. Ele vem para roubar você do conhecimento, matar você e por fim tentar destruir a raça humana. Como que o diabo destrói você? Roubando você da luz. O que significa luz? Gente do céu, hoje vocês estão com sono. O que significa trevas? O diabo é chamado de príncipe das? Quer dizer que ele é o primeiro ignorante. Isso é importante, por quê? Porque existe o segundo ignorante, existe o terceiro ignorante, existe Satanás, existe o anticristo, existe os falsos profetas, mas ele é o primeiro, é ele que começou a ignorância. Tem gente no mundo que é o bilionésimo ignorante, ele é o primeiro. Isso é importante, porque daqui a pouco você vai entender por que Jesus não é chamado de príncipe da luz e só de luz. Ok, meu Deus, hoje é demais. Ok, vamos lá. Ignorância, arma principal do diabo para destruir o homem, ok? Essa é a arma principal. Qual que é o propósito do diabo? Destruir o homem para atingir Deus. Se o diabo destrói a humanidade, então Deus não é Deus, Deus não é santo, Deus não é perfeito. Então o que Deus prometeu acerca do homem não se cumpriu. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Agora, para destruir toda a raça humana, ele usa a ignorância, que é trevas, porque ele é o príncipe das trevas. Todo o problema do mundo significa muita gente nas trevas, pouca gente na luz. Anote e leia em casa depois, Isaías 9, verso 2, João 3, verso 19.
Agora, veja Oséias 4, verso 6. Põe para mim Oséias verso 4, capítulo 4, verso 6. Diz assim, lê bem alto aí, 1, 2, 3. O meu... Mais uma vez, o meu... Mais alto, porque você não está entendendo o que está escrito. O meu povo... Por quê? O povo não foi destruído por conta do diabo, porque o diabo não é um problema. Olha para mim, você acha que Satanás é um problema? Satanás não é um problema, ele já foi vencido. Ele se torna um problema quando você dá força e poder para ele. Como que você dá força e poder para ele? Ficando na ignorância. Entenda isso, a parte que você não conhece é a parte que ele controla. Tem algo na tua vida que ele está controlando? É porque você conhece pouco sobre isso. Porque você conhece pouco sobre finanças e você não oferta, não dizima, ele controla a tua vida financeira. Porque você conhece pouco sobre cura divina, você está doente até hoje. Porque você conhece pouco sobre a oração, você até hoje está na dúvida, está na ansiedade. A Bíblia é clara, não é o diabo quem destrói. Gente, presta atenção, o diabo não é um problema. Jesus já disse, eu venci. O problema é quando você faz dele um problema. E como que você faz dele um problema? Quando você dá força e poder para ele. Como que você dá força e poder para o diabo? Quando você fica na ignorância, no desconhecimento. Porque você fica no ramo do diabo. Porque o diabo controla você pelo que você não sabe. Entenda isso. O diabo controla você pelo que você não sabe. Vou falar a terceira vez. O diabo controla você pelo que você não sabe. Porque quando você descobre, aquilo que você descobriu já não te domina mais. Entenda isso. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Anote isso. Seu nível de destruição é equivalente ao seu nível de ignorância. O tanto que o diabo te destrói mostra o tanto que você desconhece a palavra. E mais uma vez eu te digo que o povo que eu mais conheço que não conhece a palavra é teólogo. Eles têm a teoria, mas não conhecimento. É incrível como eu vejo muitos doutores em teologia caírem em adultério, problemas homossexuais. Porque o conhecimento só é conhecimento quando você pratica, até então é teoria. Duvida disso? Não é interessante que tem gente que quer ensinar a ser milionário e ele não é? Mas ele tem a fórmula para ser milionário? Então cala a boca, porque você tem teoria, você não tem conhecimento. Jesus não te traz teoria, ele te traz conhecimento, porque ele é a verdade. O diabo não é um problema. É quando você dá poder para ele que ele fica um problema. Diga para alguém do seu lado, o diabo não é um problema. Fala com fé, diga, o diabo já foi vencido faz tempo, irmão. Lembra que eu disse algumas semanas atrás, o diabo não pode te tocar, a menos que Deus permita ou você o atraia? Como que você atrai o diabo? Quando você é ignorante, quando você não conhece sobre a palavra. Quando você não aplica ela, quando você não vive ela. Entenda isso aqui. Quanto menos você sabe sobre algo, mais você sofre por causa daquilo. O quanto você sofre em uma área é sinal do quão pouco você sabe sobre ela. Você quer ver só que interessante? Eu acho interessante quem tem medo de avião. Não rio, mas eu acho interessante, por uma questão. Quando o avião está numa turbulência ferrenha, daquela que abre o bagageiro, cai mala, já tem até a situação que cai máscara de oxigênio e não é algo que foi proposital, o acidente. É interessante que se você for ver a reação de todo mundo, cada um tem uma reação, mas a reação é sempre o mesmo padrão, desespero. Um está lá, ai, Ave Maria, outro já está com o terço, outro já está lá, sai, aí, outro já está lá, Pai nosso que está do céu, santificado. Aí você vai na cabine, e é a coisa mais estúpida e interessante que tem. Estúpida no sentido de que é louco.
todo mundo gritando atrás, ou desesperado, um olhando para o outro. E tá os dois, piloto com piloto, conversando, batendo papo, tomando café, trocando ideia. Se você ouvir a caixa preta, eles estão falando do jogo do Corinthians. Eles estão de boa. Porque a diferença entre o conhecimento dos passageiros e dos pilotos permite que uns tenham paz porque sabem o que está acontecendo, enquanto outros entrem em desespero porque não sabem o que está acontecendo. Quando você descobre como algo funciona, você não tem mais medo. Por isso que eu falo tanto de morte, porque se você entende sobre morte, você não tem medo de morrer. Assim como se você entende sobre fé, você não tem medo do vírus. Se você entende sobre fé, não se você tem, porque todo mundo tem, mas entender mesmo. Ai, Jesus, por que eu entrei nisso? Quanto menos você sabe sobre algo, mais... Irmão, quem aqui já... Vamos ser sinceros. Quem aqui já teve medo de uma coisa e aí você perdeu o medo quando descobriu como aquilo funcionava? Bom, eu vou te dar um exemplo. Eu lembro quando o computador foi lançado. Meu pai comprou o primeiro computador. Eu me lembro que eu era pequeno, eu me lembro do meu pai ligando para o meu tio perguntando: ih, rapaz, ficou preto a tela. Ele falou: não, fique em paz, mexe assim que ele liga. Aí cutucou lá e ele, ufa, ainda bem que não quebrou. Porque é isso que o diabo quer que você entenda. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você sabe como as coisas operam, você não tem mais medo delas. E aí o que acontece? O diabo perde o controle da tua vida. Porque o diabo controla você pela ignorância, pelo que você não sabe. Porque você, vou falar, Jesus, mas vai na cara, hein? Porque você não entende sobre fé, você tem medo de qualquer vírus. Porque você não entende sobre morte, você tem medo de morrer. Você não entende que o que morre é o corpo, mas você fica vivo eternamente. Você acha no inferno ou no céu? Então, quando você entende como algo trabalha, como algo acontece, você tem paz para dormir. Anote isso: conhecimento traz paz, ignorância traz medo. Você está com medo de uma coisa que você não conhece, porque se você conhecesse, você tinha paz. Sabe por que você tem medo do teu amanhã? Você não sabe o que existe no teu amanhã te esperando. Mas quando você conhece o que Deus preparou para você, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã, você tem paz para dormir. Por quê? Porque a ignorância não te domina, você não está mais em trevas, você está em luz. Essa é a arma principal do diabo. Quanto menos você sabe, mais ele te controla. Quanto mais você sabe. Irmão, é por isso que o diabo vê Jesus como o inimigo número 1 dele. Porque Jesus é a luz. Luz é o quê? Conhecimento. Trevas é ignorância. Quando Jesus chega e ilumina a tua vida, a ignorância vai embora. Por quê? Porque você não pode ter trevas e luz no mesmo lugar. É impossível. Você pode ter um canto mais escuro do que o outro, que é o que acontece na vida de todo mundo. Você em alguma área tem muita luz, em outras áreas você tem muita escuridão. Você é um crente bom, mas vive com medo de qualquer notícia ruim. Tem medo de coisas como vírus, bactérias, você é dominado pelo medo. Veja, anote isso: medo nada mais é do que fé intoxicada. Você quer saber o que é medo? É fé intoxicada. Eu acho interessante que você não tem que gritar para falar de fé. É só você mostrar a sua vida. Quer saber sobre fé? Vê a minha vida. As pessoas que menos conhecem sobre fé são as que mais têm que gritar, porque eles têm que tentar forçar você a acreditar em algo que você não vive elas vivendo. Quanto menos você sabe, mais o diabo domina. Qual que é a arma fundamental do diabo? Ignorância. O diabo é o príncipe das... Quando você descobre a verdade sobre algo, você não tem mais medo, ok? Agora, entenda isso aqui. Satanás, ele é o príncipe da ignorância. Príncipe significa primeiro, quer dizer que Satanás é o primeiro ignorante. Ele é o primeiro. Jesus não é o príncipe da luz, ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz. Eu não sou o príncipe da luz, eu sou a luz. Eu sou o príncipe da paz, mas a luz não. Eu vou aplaudir eu mesmo depois dele. Deixa eu continuar. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Ele é o primeiro a te trazer paz. Quer dizer que Jesus, quando ele ilumina a tua vida, ele se torna a primeira fonte de paz. Por que a primeira? Porque você pode ter paz vendo a tua conta bancária boa. Você pode ter paz vendo a tua saúde boa. Você pode ter paz vendo teus filhos em casa.
Agora, quando você não tem nada disso dando certo aqui embaixo, ainda assim existe uma primeira fonte de paz, que é Cristo. Irmão, depois dessa eu dava um aplauso, porque se você não entendeu o que eu acabei de falar, Ele é a sua primeira fonte de paz. Ele é a sua primeira. Se Ele é a tua primeira, quer dizer que é o seguinte: não importa como está aqui embaixo, Ele é o príncipe da paz. Tem o segundo tipo de paz, tem a terceira fonte de paz, tem a quarta fonte de paz, mas Ele é o príncipe da paz. Ele é a primeira fonte de paz. Quando tudo vai mal, é Ele que te dá paz. A pessoa dele te traz paz. Cantar para Ele te traz paz. Falar com Ele te traz paz. Pensar em abraçar Ele te traz paz. Conversar e ouvir a voz dele te traz paz. Ele é a primeira fonte de paz. Ele é o príncipe da paz, mas não é o príncipe da luz. Por quê? Porque só existe uma verdade: Ele. Só existe uma verdade. Não existe. Se Ele fosse o príncipe da luz, seria mais ou menos o seguinte: eu sou a primeira verdade, mas tem a segunda verdade, tem a terceira verdade. Ele disse: não, eu sou a verdade, após mim não tem mais nada. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Ok, tem gente que a gente dá feijoada e o povo ainda está achando que está comendo bisteca, mas tudo bem, vamos em frente. Deus é bom, diga: Deus é bom. Satanás, sabe, quando Jesus vem na sua vida, ele perde o domínio, porque trevas e luz não existem no mesmo local. Cristo é a luz. Veja, tem gente que pensa em Jesus como Michelangelo pintou, ou Rafael pintou, aquele ser iluminado, brilhante. Meu irmão, nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver. Ele, quando andava aqui embaixo, não brilhava não. Ele não brilhava. É que quando ele abria a boca e pregava, o que ele falava iluminava tanto a vida das pessoas, que uma mulher acusada de adultério, ele falou: filha, onde estão agora os teus acusadores? Ela olhou para trás, não viu ninguém. Ele disse: filha, vai embora, não peques mais. Ele libertou ela, ele mostrou que não havia condenação para ela, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele disse: eu sou a luz, porque quando eu começo a pregar, o medo vai indo embora do meio do povo. E não é interessante que assim na igreja, quando você ouve o ensino da palavra, o medo vai começando a ir embora, e aí você que tinha medo de morrer, já não tem mais medo de morrer. Você que tinha medo de arriscar, já não começa mais a ter medo de arriscar. Porque quando você foi até Cristo, Ele iluminou, e aquilo que te dominava, trevas, foi embora da sua vida. João 1, verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que isso quer dizer? Que quando a luz chega, trevas perdem espaço. Quando o conhecimento chega, a ignorância vai embora. Satanás, o príncipe das trevas, ele, o chefe da ignorância. Jesus é a luz, o conhecimento. Jesus é o pior inimigo de Satanás. Agora, veja o que Jesus disse, João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja a ordem. Por que você fala isso, mas não entende a ordem? Porque você, quando aceitou a Jesus, você pensou o seguinte: bom, agora eu estou na verdade. Estou na verdade, maravilha, estou na verdade. E agora eu tenho vida. Alto lá, põe uma vírgula aí. Aceitou a Jesus, nasceu de novo, maravilha. Você tem vida eterna no céu. Você não tem vida abundante aqui não. Porque vida abundante aqui embaixo é para quem anda no caminho, não para quem fica parado nele. Eu sou a luz, eu mostro para você o caminho, mas eu também sou o caminho da verdade que te leva à vida. Em outras palavras, não queira ficar parado em mim, ande em mim. Porque se você andar em mim, que sua palavra, sua verdade, eu que sou o caminho, vou te levar para a vida. Ouça isso aqui, irmão. O pior erro é você achar que agora que você nasceu de novo, você tem tudo à tua disposição e isso virá. Você tem tudo à tua disposição, mas isso não virá. É você que tem que sair do ponto A e ir para o ponto B. Em outras palavras, irmão, só porque você nasceu de novo, não significa que você não tem que aprender a palavra. Sabe por que a tua vida não é mais abençoada? Não é porque o diabo está segurando, não. É porque você é ignorante do que Deus tem para você. Por isso que eu estou já há 7 semanas ensinando a você sobre isso. Porque se você entende o que Deus tem para você, o diabo não é problema.
O diabo é problema para quem dá poder para ele. Qual é o poder do diabo? Ignorância. Quando você não conhece como algo opera, você é vulnerável e vítima daquilo. Jesus disse: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Em outras palavras, não adianta ficar parado no caminho. Anda até você chegar à vida. Presta nisso comigo. Uma criança nasce, uma criança cresce. Se ela não aprende a ler, fique em paz. Ela pode ter saúde, mas em pouco tempo ela morre. Sabe por quê? Em pouco tempo ela vai atravessar a rua, não vai ver o sinal, não vai ler a placa, o carro vai pegar, vai atropelar ela. Isso é óbvio, tá? Porque ela não sabe ler, ela não aprendeu a ler, porque ela não cresceu na vida, porque ela não avançou no caminho, ela vai tomar sibutramina e ela vai morrer demais, cedo demais. Vai tomar veneno e vai morrer. Vai pôr a mão no quadro elétrico e vai morrer, no quadro de força e vai morrer. Vai pôr a mão onde tem 10.000 volts de corrente e vai morrer. Porque quando você é ignorante, teu tempo de vida é limitado. Notas para você anotar. Quando você é ignorante sobre algo, tua vida abundante fica atrasada. Deus prometeu uma boa casa? Deus prometeu uma carreira brilhante? Por que você não chegou até hoje lá? Porque você não quer aprender a palavra. E você quer colocar a culpa no diabo. E é isso que o diabo quer, que não quer que você entenda. Que o diabo, irmão, vou falar isso aqui até o senhor entender isso aqui. O diabo quer que você crie uma personagem dele que ele não é. Ele é poderoso, ele tem poder, mas ele não pode nada contra quem anda na verdade. Em outras palavras, irmão, você dá mais poder para o diabo do que ele tem. Sabe por que o diabo não tem poder sobre a vida de um crente que anda na palavra? Porque ele anda na luz. Agora, e para quem está no mundo? Está em trevas, está em ignorância. Eles não sabem como as coisas operam. Eu te diria, anote isso, que o maior problema do mundo não é o diabo, o maior problema do mundo é a ignorância. Sabe por quê? Porque se o mundo soubesse que o diabo foi vencido e Jesus pagou o preço por todo mundo para ir para o céu, acabou. Você sabe por que eu acredito que a maioria das pessoas não vão para o céu? Não porque não ouviram o evangelho, mas porque ouviram errado. Porque é quase que impossível você ouvir a pregação verdadeira do evangelho, que não é pecado, não é o inferno, não. A pregação verdadeira é: ide pregai, anunciai que é chegado o reino dos céus, ide pregai que eu trouxe de volta o que Adão perdeu, vida eterna e abundante. Adão era eterno e abundante. Céu e inferno, isso é importante pregar para quem já é crente. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, é capaz que você tenha um produto bom e venda ele errado, e porque você vende ele errado, você não vende um produto bom. Eu falei para eles, eu já falei, eu tenho raiva que o produto é bom, mas você não sabe vender ele, você tem que contratar alguém para vender o teu produto. Porque se a gente pregasse o que Jesus mandou pregar, nota, toda vez que Jesus falou sobre pecado, ele falou com fariseus, ele nunca falou com gente comum sobre pecado. Para gente comum ele falava: fica em paz, vai que a tua fé te salvou. Porque o mundo não quer saber sobre pecado, por uma razão, o mundo já sabe que ele vive em pecado. Irmão, o mundo não quer saber do diabo, por uma razão, o mundo já anda de mão dada com o diabo faz tempo. Eles dormem com o diabo, alguns dormem mesmo com o diabo, eles comem com o diabo, eles bebem com o diabo, eles fazem tudo com o diabo, fazem compras com o diabo. Você acha que o crente, ele vira crente porque ele ouviu falar do diabo? Não, irmão, é porque ele sabe que existe algo melhor, mas ele não sabe como chegar lá. Então ele quer ter o melhor pela bebida, ele quer ter o melhor pelo sexo, pelo adultério, pelo roubo. Quando ele entende que Jesus tem o melhor para dar, que ele é a verdade, ele é a abundância, ele é a prosperidade, ele é a vida. Quando ele entende isso, ele fala: alto lá, agora eu quero esse tal de Jesus na minha vida. A gente estragou a mensagem de Jesus. Essa é a verdade, irmão. A igreja era para crescer muito mais do que cresce se a gente pregasse o que Jesus mandou pregar. Ele mandou 70, ide lá na frente, vão andando por aí, entrem nas aldeias e anunciem o evangelho. Anunciem o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, preguem a palavra. E pronto. Por quê? Porque ele já tem pecado demais. Para ninguém tirar do contexto o que está no texto. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que pregar sobre pecado e santidade.
não disse isso, e você não ouviu isso. Eu estou dizendo que a razão pela qual muita gente não aceita Jesus é porque a gente quer pregar terror para eles, quando eles precisam ouvir sobre luz. A gente põe eles mais em trevas do que as trevas que eles já estão. Pense nisso. É impossível uma pessoa quando conhece, é quase impossível, uma pessoa quando conhece mesmo o que Deus tem para dar, não desejar vir até Ele. Mateus 11, verso 28, diz algo interessante, diz assim, palavras de Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos fazer uma separação desse texto. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Olha o que ele acabou de falar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Continua. Tomai sobre vós o meu jugo, anda em mim, anda na verdade, e aprendei de mim. Aprenda a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, e aí continua, que sou manso de coração e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É simples, você quer viver uma boa vida, não adianta me aceitar não, me aceita, nasce de novo, anda em mim, vive eu, fala comigo, canta para mim, me adore, converse comigo, faça de mim o centro da tua vida, e aí depois de tudo isso, lá na frente você vai encontrar vida com abundância. Porque, entenda isso, verdade não é uma coisa que se recebe, é uma coisa que vai se recebendo. Você vai recebendo culto após culto mais verdade, e semana após semana a tua vida vai prosperando, e semana após semana a tua vida vai ficando mais leve, e semana após semana você vai ficando feliz com você mesmo, e semana após semana você vai ficando mais alegre, e semana após semana você vai ficando mais próspero, e mês após mês você vai enriquecendo na saúde, vai enriquecendo financeiramente, sua família vem para a igreja. Por quê? Porque você finalmente começou a andar na verdade, você saiu das trevas, até que todas as áreas da tua vida estivessem 100% iluminadas. Entenda isso, a arma que o diabo usa é a ignorância, mas onde ele aplica essa arma é na ignorância sobre a existência dele mesmo. Anote isso, o diabo quer que você seja ignorante sobre ele mesmo. Em outras palavras, o diabo não quer que você acredite que ele existe, porque se você acreditar que ele existe, você vai querer saber em como se livrar dele. O diabo, ele ama alguém que acha que ele não existe, porque ele pode fazer o que ele quiser com a vida dessa pessoa, e sabe o que essa pessoa vai dizer? É a economia, foi a pandemia que me quebrou. Não foi, meu irmão, que a pandemia enriqueceu mais gente, quebrou você, é porque foi o diabo mesmo. E foi o câncer, foi não foi não, meu irmão, foi não, é porque não soube exercer o poder e a autoridade da cura divina. Olhe para mim, entenda isso, eu não estou atacando ninguém, e eu não estou ofendendo ninguém, mas se eu tiver que perder gente aqui hoje por conta disso, eu perco. Satanás conseguiu fazer com que a sua existência fosse ignorada na igreja através do excesso de psicologia, porque a gente ficou tão sofisticado que a gente quer arranjar lógica para tudo. Alguém é doido, maluco de pedra e a gente fala, ele é emocionalmente desequilibrado, ele tem traumas passados, porque Freud, e porque não sei o que lá. Cala a boca, irmão, ele não precisa de terapia, ele precisa de libertação. Eu vou falar, porque vocês pagam dinheiro para um monte de pastor psicólogo, e você poderia ter de graça o que o Espírito Santo pode te dar. Agora senta aí e aguenta que você vai ouvir isso aqui. É interessante, e eu estou nem aí, porque muitos são meus amigos. Eu não estou falando eu não estou falando contra quem faz psicologia. Também não estou dizendo que psicologia mente, a psicologia acerta, mas só porque você tem conhecimento, conhecimento não anula a razão. Conhecimento não anula a razão.
tem que ter uma razão para alguém ser tão mal a ponto de querer matar uma pessoa por prazer. Eu ouvi um pastor uma vez dizendo que uma pessoa chegou para ele com uma arma, ele falou, leva tudo, mas não me atire. Ele falou, cara, cala a boca, eu já matei 2, hoje estou procurando o terceiro, e você é o terceiro. A psicologia vai dizer, não, ele é assim porque ele é traumatizado. Ele nasceu e cresceu sem pai, nasceu e cresceu sem mãe, foi para a bebida. Engraçado, né? Eu conheço, e você deve conhecer, um monte de gente que cresceu no meio de um monte de bebum, que cresceu no monte de gente drogada e não se tornou prostituta, não se tornou bandido, se tornou uma pessoa de bem. Por que alguém que cresceu num ambiente bom se torna o que se torna? Um monstro. Porque existe uma força por detrás chamada diabo. Diabo! Que a psicologia é em excesso dentro do altar. Quer dizer que não, terapia resolve. Resolve nada, cara. Resolve nada. A terapia vai te dar o diagnóstico, mas a solução que a gente dá é a verdade. Sério, cara. Veja, eu não me preocupo em ser popular. Sério, vocês sabem disso. Se eu tiver que falar uma coisa que vai fazer você perder, irmão, vou falar uma coisa para você, irmão. Você é bobo e idiota de estar pagando terapia para um cara que acha que te conhece, quando Deus, ele não acha. Ele te conhece, ele conhece quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele viu você ainda informe, e ele, somente ele pode te dizer o que está acontecendo na tua vida, o que você tem que resolver, para onde você tem que ir. Pelo amor de Deus, cara. Psicólogo cristão. Psicologia cristã mata a operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo excede o entendimento. Psicologia te dá entendimento. Ele vai contra, sabe por quê? Porque a psicologia diz que se você teve traumas no passado, você vai ser uma pessoa ruim. Como é que pode uma pessoa cheia de trauma no passado se tornar uma pessoa boa? O Espírito Santo. Como que pode? Uma pessoa que foi estuprada por tantas pessoas, que foi prostituta, e aí do nada a pessoa vira uma mulher de Deus, digna, honrada, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. O que eu quero que você pense é o seguinte: pastor, o senhor está sendo muito ignorante. Ignorante está sendo você, sabe por quê? Porque eu vou falar. Mas às vezes, pastor, a depressão pode causar por coisas químicas no corpo. O corpo produz uma química, pastor, que pode te levar à depressão. Tá, verdade. Só que o conhecimento não anula a razão. Você é corpo ou é espírito? Você é corpo ou você é espírito? Teu corpo precisa de comida, porque matéria carnal precisa de matéria carnal, mas uma matéria invisível precisa de coisas invisíveis, coisas poderosas para, meu Deus da glória. E eu acho que está na Bíblia, não sei, acho que está, que diz que as coisas invisíveis são a matéria-prima das visíveis. O que Paulo diz em 2 Coríntios? Não nos atentando para as coisas que vemos, porque as coisas que não vemos são temporais, mas as que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas. E Hebreus vai dizer que as coisas visíveis foram feitas pelas invisíveis. Quer dizer que o mundo invisível coordena o visível. É por isso que, se você é curado no espírito, é pouco tempo para você ser curado no físico. Uma pessoa que é liberta emocionalmente será liberta fisicamente. Quando você está sadio espiritualmente, a depressão não te pega no corpo, porque você não é corpo, você é espírito, e o que é espírito tem que ser alimentado pelo que é espírito. E aí uma pessoa vem, mas sabe como é que é, né? É química. O corpo manda em você quando você não tem luz, porque quando você tem luz, o velho homem entra debaixo do jugo, e o novo homem submete o velho homem à palavra de Deus. Hoje, tudo é terapia na igreja. Terapia. Faz terapia. Irmãos, não precisa de terapia nada, não. Não precisa. Dá o dinheiro para mim que eu te prego de graça. Você precisa de em outras palavras, você precisa conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Me fala onde foi que Abraão fez terapia, que eu quero ir também. Onde Paulo foi? Esses homens não tomavam remédio, não. Eu vou lhe falar uma coisa, sério,
Eu já fui adepto. Até que você se rende ao poder de Deus. Até que você dá um tapa na tua cara e fala: peraí, cara, peraí, tem que ter algo de errado comigo para estar fazendo uma coisa que os outros não faziam e fizeram mais do que eu. Fui longe, hein? Eles fizeram mais do que eu e eu estou fazendo menos do que ele. Eles tiveram mais problema do que eu tenho menos do que eles. E eu quero que alguém de carne e osso me diga o que fazer, quando o que eu preciso é do Espírito. Irmão, o diabo quer que a gente seja ignorante sobre a existência dele. Agora entenda isso, Jesus, Deus, Ele quer que você entenda que o diabo existe. Irmão, se você oh Jesus, me ajuda. Você sabia que tem gente que se chama crente e não acredita no diabo? Sério. Talvez você não conhece, mas não são poucos, são muitos, que se dizem cristãos que não acreditam no diabo. Eles não acreditam que tem alguém que manipula, que incentiva, que instiga o mal. Agora, irmão, Jesus acreditava no diabo. Nota para você entender, por que o pastor está falando do diabo? Jesus foi a pessoa nessa terra que mais falou sobre o diabo. Mais. E você quer que eu pregue o que Jesus pregou? Jesus pregou sobre o diabo. Eu estou pregando o que Jesus mandou pregar. Ok, não, sério, porque tem gente que acha que conhece a Bíblia. Tudo bem, toma na cabeça. Pense nisso comigo. Se Jesus mentiu sobre uma coisa, então tudo que ele falou depois pode ser mentira. Sim ou não? Se Jesus mentiu sobre o diabo, então não acredite que ele é o Salvador, porque se ele mentiu sobre a existência do diabo, quer dizer que ele pode estar mentindo sobre ele mesmo. Agora, eu tenho certeza que o que ele falou não é mentira. E se ele falou que o diabo é fato, e se ele falou que demônios, quando saem de uma casa, são expulsos, andam por lugares áridos e não achando habitação, voltam para a casa que saíram, vendo ela vazia, porque não foi ocupada, significa que quando Deus te liberta de um demônio, se você não se encher do Espírito Santo, aquele demônio vai sair andando por aí, por lugares áridos, e ele quando não vai achar, ele vai tentar voltar para você, vai ver que você aceitou a Jesus, mas não fala em línguas estranhas, não foi batizado no Espírito Santo. O que ele vai fazer? Ele vai imediatamente entrar em você. A casa foi comprada, mas não foi ocupada, aceitou a Jesus, não foi batizado no Espírito Santo. Eu fui longe, agora eu fui longe. Porque você acha que Jesus está falando de quem não é salvo. Jesus está falando de quem é salvo e não salvo. Uma vez que os demônios saem, eles procuram um lugar para ir morar. E quando não acham, eles voltam para o lugar de onde saíram, para o corpo de onde saíram. E quando eles veem que não tem o Espírito Santo aí dentro, eles entram e o demônio entra e ele leva mais 7 piores do que ele. Não quer dizer que foram 7 demônios, quer dizer que são 7 mais 1, 8. 8 é o número de novos começos. Ao 8º dia a criança era circuncidada, representando um novo começo. Ela nasceu há 8 dias atrás, mas para Deus, depois do 8º dia, quando corta a carne, ela nasceu de novo. Quer dizer que os demônios, quando saem de uma pessoa e a pessoa não é cheia do Espírito Santo, eles andam por lugares vazios e eles tentam encontrar um corpo para poder entrar. Quando eles não acham um corpo para poder entrar, eles voltam na pessoa da onde eles saíram, veem que ela não foi cheia do Espírito Santo, ela não fala em línguas estranhas, e aí eles entram e levam um novo começo para aquela vida. E esse novo começo é pior do que o primeiro. Você não viu a Andressa Urach? Vocês acham que eu não leio notícia? Você não viu essas pessoas que aceitam a Jesus e não enchem a casa? Lembra do cantor Gessé? Gessé é antigo, hein? Uma época estava na igreja, outra época não estava. Por quê? Porque tem pessoa que só sabe ser liberta, mas nunca encher a casa. Meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa para a gente caminhar para o fim. O diabo é mais sério do que você pensa. Só que ele só é um problema se você não conhece a palavra. Como eu conheço? Continua vindo para cá, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que a gente vai começar a falar muito mais isso aqui para frente. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus aí. Primeira menção do diabo, Gênesis 3, no Antigo Testamento. Segunda menção do diabo, quer dizer, primeira menção do diabo no Velho Testamento, é em Gênesis 3. A primeira menção do diabo no Novo Testamento é Mateus 4. Veja, ele aparece no capítulo 3 no Velho, no 4 no Novo.
Isso quer dizer o seguinte, irmão, que se ele apareceu logo no 3º capítulo da Bíblia, Deus quer que você saiba que ele é real. E ele está atrás de você, e você tem que saber como vencer ele. Irmão, entenda isso aqui. Quando Satanás veio até Eva, que pecado que Eva tinha? Nenhum. Eva era perfeita e limpa. Ele veio até Jesus, ele veio até Deus. Isso quer dizer, e detalhe, irmão, Jesus tinha acabado de sair do Jordão. Jesus estava ainda lembrando, 40 dias atrás, como é que foi lindo o Jordão. Vamos colocar num contexto de hoje. Você acaba de nascer de novo, se batiza nas águas, se batiza no Espírito, se batiza nas águas, ou vice-versa. E aí o diabo vem logo no outro dia contra você. E você fala, peraí, mas eu achei que depois que aceitasse Jesus, o diabo não ia vir contra mim. Está enganado, meu irmão. Antes de aceitar Jesus, você estava do lado dele. Agora você está contra ele. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajuda espalha. Meu irmão, entenda uma coisa, não tem meio termo. Nesse mundo, ou você está do lado de Deus, ou está do lado do diabo. Não tem meio termo. Não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não bebo. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, para de falar abobrinha. Para de falar abobrinha e aprende direito. Não tem nada a ver. Ou você tem o nome escrito no livro da vida, lavado pelo sangue do Cordeiro, ou então, irmão, você está com o diabo. Porque Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajuda espalha. É o seguinte, ou você está comigo ou você está com o diabo. Se você está com o diabo, fique em paz, ele nunca vai te enfrentar, pelo contrário, ele vai te usar. Okay. Mas se você está do meu lado, fica em paz, agora ele vai vir contra você. Então olha para mim, irmão, se o diabo está indo contra você, quer dizer, meu irmão, que você está do lado de Deus já. Porque alguns de vocês sabem muito bem que antes ele te usava. Ok. E agora você está do outro lado do muro. Agora você tem vida eterna e vida com abundância. Agora, irmão, presta atenção. Eu prefiro ficar contra o diabo do que do lado dele. Porque se eu ficar do lado dele, eu vou passar a eternidade inteira do lado dele, vou morar do lado dele o tempo todo. E eu quero ficar do lado de Deus, olhando ele lá de cima e falando, toma lascado. Ah, lascado, demônio, diabo. Imagina, irmão, você está no céu e você xingando o diabo. Está vendo, seu chifrudo, falei? Ok. Segunda, presta atenção. O que significa doutrina? A gente está falando sobre doutrinas bíblicas. Doutrina nada mais é do que uma crença que se torna fundamental para a sua vida. Em outras palavras, é uma crença que determina o que você acredita. Um ensinamento que determina o que você acredita. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Entenda uma coisa. A doutrina do diabo é uma doutrina importante para você entender. Põe para mim aí um texto. Eu vou pedir para colocar um texto aqui em duas traduções diferentes. Mas as duas dizem a mesma coisa. 2 Coríntios 2, verso 11, diz assim, porque não ignoramos os seus ardis, João Ferreira de Almeida, nova tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios 2, 11, da nova tradução da linguagem de hoje, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Irmão, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não estude só Deus, estude o diabo. Porque se você não estuda o teu oponente, como é que você vai lutar contra ele? Não estude só o diabo, não estude só Deus, estude o diabo. Não ignore os seus ardis, porque se você não sabe por onde ele vem, como é que você vai saber como se safar? Eu gosto muito do Muhammad Ali, gostava, né? O maior pugilista da história. Boxeador tremendo. Muhammad Ali tinha uma coisa interessante. Ele passava horas. Eu nem sei se posso falar disso aqui, que tem gente que é santarrão para tudo, né? Mas é como se eu estivesse falando. Não, nem dá para comparar onde eu sou estilo, mas tudo bem, vamos lá. Irmão, Muhammad Ali era um camarada que não tem o que falar. Pegou o George Foreman na África, deu uma surra nele. Ok, pegou o Joe Fresno. Bom, perguntaram para ele, qual que é o teu segredo? Já aposentado, ele falava simples. Eu pegava o vídeo de todos os meus oponentes e eu ficava assistindo por horas para saber, fulano, da onde que ele vem? Qual que é o limite do braço dele? Ele vai até mais ou ele volta? Ele inclina mais para frente ou inclina mais para trás? Porque quando eu entrava no ringue, eu já estava preparado contra ele. Se fosse Paulo, eu diria, para que quando eu entrasse no ringue, eu já estava preparado contra os ardis dele. Sabendo, ele vai vir daqui. Então, peraí, quando ele vier daqui,
Eis o problema: você usa demais o escudo da fé. O escudo te protege, mas é a espada da palavra que manda ele embora. Você está cansado de ser atacado por ele? Ataca ele. Você não entende? Você não entende? Você está cansado de ser atacado pelo diabo? Ataca ele. Paulo diz claro: você tem que usar a coragem da justiça, vive uma vida reta, uma vida decente e íntegra. O capacete da salvação, você é transformado pela renovação do seu entendimento. O escudo da fé, que te blinda dos dardos inflamados. Mas você vai lutar não é com o escudo, você vai lutar com a espada da palavra. Mas como é que você vai lutar com uma espada que você não conhece ela? Irmão, o diabo tem duas opções na tua vida: continuar te atacando e você se defendendo, orando o tempo todo. Ai Deus, me protege, me protege. E ele te protegendo. Ou então viver a promessa de Deus: o inimigo que vistes hoje, não vereis nunca mais. É que alguns de vocês estão há 30 anos apanhando do diabo, você nunca atacou o diabo. Agora, Jesus mostrou em Lucas 4, que você pode se proteger do diabo, mas você pode atacar o diabo. A melhor defesa contra o diabo é um ataque. Anote isso: a melhor defesa contra um diabo é um ataque. Você sabe o que é a defesa? A defesa é a oração, a defesa é o jejum, mas o ataque é a palavra. Você quer se defender do diabo? Faça uma coisa que você deveria aprender a fazer e você acha que isso é brincadeira. Abra a boca e fale a palavra. Fale. Você quer ver? Eu aprendi isso com várias pessoas, mas uma eu percebi que fazia isso em vida e faz até hoje: meu avô, Bispo Manuel Ferreira. Quem conhece o bispo, acho que o Rafael percebeu isso quando dirigiu para eles. Ele está no carro e ele fica o tempo todo: glória a Deus, glória a Deus. De vez em quando ele solta uma palavra: não vai acontecer, não vai. Alguém que está, você sabe isso? Alguém atrás pensa: ele é maluco, está nada. O diabo está falando uma coisa no ouvido dele, ele está retrucando: não vai, não vai. Ele está, o diabo vai embora, não volta. Não volta em pouco tempo. Quando ele voltar, ele vem de novo, contei, pá. Irmão, escolha o que você quer. Você quer ficar apanhando do diabo na cabeça o tempo todo, perdendo noite de sono, ou você quer mandar ele embora da tua vida? Essas preocupações que vêm no teu coração, ansiedade, desespero, você quer ficar se blindando disso? Ou você quer que isso vá embora para nunca mais voltar? Porque a palavra de Deus te diz, biblicamente, que você tem o direito de mandar isso embora e nunca vai voltar. Agora, sabe como é que isso vai embora? Isso não vai embora com o escudo da fé, isso vai embora com a espada da palavra. Irmão, vamos de novo ler 2 Coríntios 2, verso 11. Vamos ler bem alto. 1, 2, 3. Porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis. Em outras palavras, olha para alguém e diga assim: não estude só Deus. Diga aí para essa pessoa, diga: aprenda muito sobre o diabo. Porque senão como é que você vai lutar contra ele? Eu vou tentar falar aqui de novo para você, irmão. Eu estou falando de gente aqui dentro que você vive orando para dormir bem. Para dormir bem você tem que orar. Orar bem é uma coisa que você não deveria orar. Você deveria simplesmente ter rápido, vida abundante. Vida abundante você não tem que pedir. Uma vez que você recebe, você mantém ela. Alguns de vocês ficam orando para Deus: ai Senhor, me ajuda com o ataque de pânico, me ajuda, ai um infarto, isso é o diabo. A fé te impediu de ter um infarto, mas a espada da verdade, a espada da palavra teria feito aquilo nunca mais voltar para você, aquele sintoma nunca mais acontecer. Mas você quer saber só do quê? De se blindar. E Deus está falando: eu não quero que você se blinde, eu quero que você conheça Ele, para você pegar a palavra, dar uma virada nele, Ele ir embora e nunca mais voltar. Olha para alguém do seu lado, que estou chegando por fim, diga para essa pessoa: se você aprender, meu irmão, ele nunca mais volta, nunca mais. Ele volta de outros jeitos, mas do mesmo jeito ele nunca mais volta. Nunca mais volta. Irmão, Paulo foi no Novo Testamento a pessoa na igreja que mais conhecia sobre o diabo. Paulo conhecia mais sobre o diabo do que Judas. Simples. O diabo pegou Judas logo no fim da carreira.
Paulo não, Paulo desde cedo estava do lado do diabo. Não, Paulo tinha conluio com o diabo. Por quê? Qual que é o maior inimigo do diabo? A igreja, porque a igreja é o órgão representante de Deus, é o escritório do governo celestial. A igreja nada mais é do que o gabinete do reino dos céus, é uma extensão. Por isso que da palavra eclésia, a palavra eclésia em si não é igreja, é o quê? É representantes de um governo. Que governo que a gente representa? O governo celestial. Ok? A igreja é o inimigo número 1 do diabo. Se não tem a igreja, não há possibilidade de pregação para a salvação. Agora pensa nisso comigo. Paulo, ele era o líder de gangue, irmão. Paulo entrava cidade após cidade levando cartas para prender os crentes e matar os crentes. Sabe só Deus quantas viúvas Paulo causou, quantos viúvos ele causou, quantas crianças matou. Agora esse homem que conheceu o diabo, de tanto trabalhar com ele está escrevendo isso, depois que nasceu de novo. Falou, gente, não ignorem o ataque do diabo, hein? Não ignorem, estudem o diabo, estudem Deus, porque vocês têm que estar prontos para o que ele vai fazer. Agora, vamos caminhar para o fim, que eu quero que você entenda isso aqui. Hebreus 5, verso 11, diz assim, eu vou ler para você. Temos muito o que dizer, para quem está sendo uma bênção hoje, diga glória a Deus aí bem alto. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. É igual a gente aqui, meu irmão, que você está 20 anos na igreja, e você deveria saber isso aqui de cor salteado, mas eu estou tendo que trazer de volta, porque é básico. Isso aqui é o básico de qualquer crente, ok? Vamos lá. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Verso 14. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Presta atenção. Você tem que ter todos os sentidos, os seus sentidos espirituais afiados. Irmãos, sério, você quer ver só? Tem gente que eu não consigo ficar perto dele, porque tudo para ele é demônio. No aspecto de que foi o demônio que veio e pegou a pessoa, e não de que foi a pessoa que foi até o demônio e pegou o demônio. Ok. Então tudo o diabo está usando ele, o diabo está usando ele. Ele deve estar falando, não, irmão, é ele que está usando o diabo, é ele quem atraiu, ou seja, ele está colhendo o que ele plantou. Cala a boca. Eu não discuto muito com pessoas assim, porque eu aprendi a convencer a minha mente que tem gente que não é maduro espiritual. Isso a gente não fala por ganância, por orgulho, não. A gente fala por cuidado próprio. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz, não se prendais a um jugo desigual. Quer dizer que se você é crente, não se case com quem não é crente. Pastor, eu sou casado. Agora que casou, Paulo fala, agora que casou também não larga. Porque a mulher crente, ela santifica o lar. Ok? Ele fala, não casa. Por quê? Porque é complicado. Você está falando de Deus e alguém está falando de futebol na segundona. É complicado você estar falando de ir para a igreja e alguém falando da cachaça que tem que comprar no mercado. É complicado você estar preso num jugo desigual, você fica torto. É um nível espiritual e outro. É assim que a gente se sente muitas vezes dentro da igreja. Você tem um nível de espiritualidade, o resto tem isso aqui. E você fica assim, ó, preso num jugo desigual, torto, cansa, dói. Esses tipos de pessoas são pessoas que não entendem sobre o diabo. Gente, eu quero que você entenda sobre o poder do diabo. Eu quero que você vigie, porque eu quero que você nunca mais enfrente a luta que você enfrenta. Domingo agora tá bom, quarta-feira vai ser melhor, domingo que vem vai ser melhor ainda. Agora você tem que estar aqui porque você não pode ignorar o plano dele. Ele não é um problema, é a tua falta de conhecimento, é a tua ignorância que dá poder para ele. Quando você souber como ele trabalha, ele vai embora e nunca mais entra. Agora entenda isso aqui, preste atenção nisso. Você tem que ter os seus sentidos habilitados para você saber discernir. É de Deus, não é de Deus. É o diabo, não é o diabo. Sabe por quê? Porque, meu Jesus, anjos não são feitos a imagem. Gente, por isso que eu falei que eu tinha que começar a falar sobre passo por passo para chegar nesse. O que eu falei para você sobre anjos? Anjos são espírito, mas anjos não são feitos à imagem e semelhança de Deus, ok? Porque eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus, tem coisas que anjos não sabem, que a gente sabe. Existe um discernimento espiritual, anjos são sábios, mas há um discernimento espiritual que nem todos os anjos têm. Deus permite eles enxergarem. Eu vou nem ler, você vai ler em casa, Jó 1 e 2. A Bíblia diz, Jó 1 e 2, não tem erro. Os filhos de Deus, os anjos, vieram até o trono. Dentre eles veio escondido quem?
Satanás. Quando você lê o texto, a evidência que o texto dá é que ninguém percebeu que o diabo estava ali no meio deles, só Deus. E aí Deus falou: da onde tu vens? E Satanás: vem de rondear a terra. Pense nisso comigo. O diabo se faz de anjo da luz. Quer dizer que o diabo teve poder de entrar na sala do trono sem ninguém perceber que era ele, nem os anjos. E Deus olhou e falou: da onde você vem? Lê com atenção João 1 e 2. O que isso quer dizer? Que se você tem os seus sentidos afiados, você vai saber olhar para alguém através da imagem e semelhança que Deus te deu e falar: é do diabo. Não é do diabo. É isso que é o dom de discernimento. Tem gente que inventa dom de discernimento porque não tem. Não, eu quero saber qual porta é. Cala a boca, irmão. O dom de discernimento é dom de discernimento de espírito. É quando você olha e fala: é o diabo. A pessoa nem abriu a boca e você falou: é o diabo. Isso foi enviado pelo diabo. Você olha, isso é o diabo, irmão. E não é nem a roupa, não. Porque eu conheço gente que foi perto de mim com uma roupa muito mais indecente, mas não estava com o diabo. Estava desesperado por Deus. E gente que veio todo santarrão, e eu falei: diabo? Detalhe, o diabo não é pessoa. O diabo usa pessoas pela ignorância delas, mas o diabo nunca é uma pessoa. Tem gente que fala que: não, eu sou casado com o diabo, meus filhos parecem o diabo, meu Deus da glória, me dá uma dor de cabeça. Não. Pode estar sendo usado pelo diabo pela ignorância, mas não são. Agora, para a gente concluir isso aqui, chegar bem para o fim, ok? Anote isso aí. Qual é o nome? Meu Deus, eu estou pregando já 1h30. Posso caminhar para o fim para a gente acabar em 15 minutinhos rapidinho? Vamos lá? Amém? Vamos falar a verdade. Foi ou não foi bom você ter vindo hoje? Ok. O que significa Lúcifer? Lúcifer significa portador da luz. Entenda isso, portador da luz. Agora, alguém vai te dizer o seguinte: Teodoro, Lúcifer não está na Bíblia, porque na minha Bíblia não aparece Lúcifer, aparece estrela da manhã. Veja, lembra que eu falei para você que Trindade não está na Bíblia? Mas só porque não está na Bíblia não significa que não existe. Porque o homem deu nome para os animais, mas eles já existiam. O homem deu nome para Júpiter, e Júpiter já existia. O homem dá o nome para uma coisa que já existe. O homem apenas dá o nome do conceito da coisa. Qual que é o conceito de estrela da manhã? O nome do diabo, o nome de Satanás, originalmente é estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Mas o que é uma estrela da manhã? A estrela da manhã é um astro que carrega a luz. O que significa Lúcifer? Portador da luz. É que quando foram traduzir para o latim, eles colocaram Lúcifer, mas está lá estrela da manhã. Você tem que entender isso aqui. Por que ele se chama estrela da manhã? Porque ele carregava a luz. Quem que Satanás era? Satanás era um querubim. Ele era um anjo. Ele glorificava a Deus, ele adorava a Deus, ele transparecia a glória de Deus, ele carregava, ele portava luz. Lúcifer é portador de luz, estrela da manhã é portador de luz. Agora, eis uma coisa, agora vamos lá, peraí, o que significa luz? Luz significa conhecimento. Anote isso, o diabo é portador de conhecimento, anote isso. O diabo é portador de conhecimento, porque ele é portador da luz, ele é Lúcifer, ele é a estrela da manhã. Agora entra uma questão: Jesus também se chama estrela da manhã. Qual dos dois é a estrela da manhã? Os dois. É porque a astronomia te ensina o seguinte: que tem estrelas que produzem luz própria, a luz é delas. Outras não produzem, elas apenas refletem uma luz que não é delas. O Sol tem luz própria, Júpiter reflete. Satanás, ele foi a estrela da manhã que não tinha luz, ele refletia a luz do Criador, ou seja, ele não tinha verdade para falar, a verdade que ele falava era a verdade de Deus. Ele caiu, sim ou não? Ele não mudou quem ele era, ele só mudou a essência, ele ainda é a estrela da manhã, mas a luz dele hoje é luz artificial. Ele é portador de conhecimento, mas o conhecimento dele é mentiroso. Entenda isso, irmão, isso aqui é a chave para a mensagem. O diabo sempre tenta o crente, nunca contradizendo a Bíblia. Ele usa a Bíblia, mas de forma errada. Ele tira o texto do contexto. Ele não muda palavras, ele só tira. Ele inverte. Entenda isso.
Jesus é portador de luz, ele é portador da verdade. Satanás é portador de luz, ele é portador do conhecimento da verdade. Só que um traz uma verdade verdadeira, que é dele mesmo. O outro produz uma verdade que é mentirosa. Sabe o que isso quer dizer para você? O diabo sempre ataca você usando a palavra. Sempre. Sempre. Eu vou te dar aqui um exemplo simples para você pensar nisso. Por que Jesus calou os demônios? Eu falei isso aqui já, mas vou repetir se você não lembra. Por que quando os demônios falaram, que tu queres conosco aqui, filho do Deus vivo, santo Deus vivo? Jesus disse, cala a boca. Por quê? Porque se os demônios falassem isso e as pessoas acreditassem, as pessoas iriam acreditar que tudo que eles falassem era verdade. E Jesus sabe, eles podem estar falando a verdade agora, mas eles são portadores de luz falsa. Eles podem estar falando a verdade, eu sou Deus, mas se você acreditar no que ele fala, qualquer coisa que ele te falar, você vai acreditar. Então eu quero que você acredite em mim pela pregação do evangelho, não pelo testemunho de um demônio. Porque senão você vai acreditar que tudo que o demônio fala é verdade, sendo que o diabo fala a verdade, mas é uma verdade falsa. O diabo sempre fala verdade falsa, não mentira, verdade falsa. Porque mentira, meu Deus, isso aqui é ano passado, hein? Mentira é a verdade invertida. O que isso quer dizer? É simples, quer ver como é que é simples? Está lá o diabo para Jesus. Transforma esse pão, essa pedra em pão e come. Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus, que eu acabei de falar. Eu tenho corpo, mas eu não sou meu corpo, eu sou espírito. Espírito se alimenta de matéria espiritual. Porque o meu espírito manda no meu corpo, eu me alimento de coisas espirituais. Porque eu estou forte espiritualmente, meu corpo aguenta. Detalhe, quando você jejua, você fica fraco na carne, mas o seu espírito fortalece. Você jejua para que você tenha domínio sobre a tua carne. Você fala mais do que a boca, meu irmão, jejua, porque o jejum vai fazer você dominar a tua carne. Jejum é você deixar a tua carne fraca, mas o teu espírito forte. Em outras palavras, jejum vai te curar de doença, jejum vai te curar. Eu conheço gente que foi curado de asma, gente que foi curado de tuberculose, gente que foi curado de câncer quando jejuou. Porque você fortalece o espírito para enfraquecer a carne. Ok. Está com depressão? Jejua. Você vai ver como é que teu espírito vai ficar forte e você nunca mais vai precisar tomar. Irmão, você sabia que você pode acabar hoje com remédio antidepressivo se você jejuar? Checa, matou. Sério, se você entendesse o que eu estou falando aqui, a gente sente como se gente aqui dentro estivesse sendo solta, como se Deus estivesse soltando gente que estava amarrado pelo diabo. De manhã foi bom, eu pensei que a noite ia ser complicado, mas eu vejo hoje de manhã gente apenas aderindo. Eu estou vendo hoje de noite aqui, gente não se sente liberta. Sacode alguém e diga assim, meu, Jesus está te libertando aqui hoje, irmão. Em alguma coisa ele está te libertando. Seja de ataque de pânico, seja de crise de ansiedade, seja de medo, alguma coisa ele está te libertando hoje. Ok. Aí o diabo disse, não, faz o seguinte, lança-te daqui até lá embaixo. Sabe por quê? Porque Salmo 91 diz o seguinte, verso 11 e 12. Põe aí para mim na tela, põe para mim aí, põe aí. Vamos ler, gente. Lucas 4, verso 9. Vamos lá. Lê todo mundo bem alto, Lucas 4, verso 9, ok? 1, 2, 3. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, bem alto, 1, 2, 3. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, bem alto, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora vamos aqui, Salmo 91 verso 11, é exatamente o que o diabo falou. O diabo ele tenta você usando a palavra, mas fora de contexto. Salmo 91 verso 11, 1, 2, 3. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Verso 12, 1, 2, 3. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces. Leia o texto. Salmo 91 está falando o seguinte, que se você tropeçar, Deus manda os anjos para que não haja acidente. Olha o que o diabo falou. Ele falou a mesma coisa, mas diferente. Causa um acidente, se joga daí. Causa um acidente. Causa um acidente que Deus vai mandar o anjo. E Salmo 91 falou
que ele vai mandar um anjo para não causar um acidente. Você está vendo como é que ele usa a mesma coisa, mas diferente? Vou te dar um exemplo agora para você entender. Olha como é que o diabo te tenta. Vai lá, não tem problema, é uma vez só, ninguém vai saber, você não vai perder a salvação, porque salvação é dom de Deus, e Deus dá dom sem arrependimento. As minhas ovelhas, ninguém arrebata elas da minha mão. As ovelhas que o Pai me deu, eu garanto, vai lá. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amanhã Deus já te perdoa de novo, não tem problema, é uma vez só. Ele usa a palavra para contradizer a palavra. Sede santo como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que peca continuamente, Deus não está nele. Você quer ver só um exemplo claro de como é que o diabo faz você cair através da palavra? Porque o diabo, ele sempre... Detalhe, irmão, toda religião tem a palavra de Deus baseada nela. O hinduísmo tem em algum canto dela a palavra baseada. Tem o budismo, tem o islamismo, todas elas têm um pedaço da palavra. Por quê? Porque o diabo, para poder enganar o homem, ele traz a verdade, porque ele é portador da luz, ele é portador do conhecimento. Ele traz a verdade, mas ele traz invertido. Ele fala, se joga daqui, porque ele falou que vai te mandar anjo. Só que o salmista disse, ele vai te mandar anjo para evitar um acidente, não se você causar um. Não tente Deus. Aí você quer ver onde que muita gente erra? Passa uma mulher linda, bela, maravilhosa, tudo em cima, tudo cheio, cabelão longo. Aí passa lá um homem lindo, 1,90 m, 2 peitoral, bonitão, cheiroso, charmoso, queixudo, nariz do Elvis, coisa mais linda do mundo. E aí você, quando vê a tentação, você quer ouvir a voz do diabo, e o diabo, sabe o que ele fala para você? Resista eu que eu vou fugir de você. Fica parado aí, resista, e você fica lá. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder. E você não sai, e você, há poder. Em outras palavras, outro exemplo, você que está vencendo o álcool, vai para um jantar, e o que está todo mundo enchendo a cara? De álcool, e você, não, se eu resistir ele vai fugir, se eu resistir ele vai fugir, vai fugir. E aí o garçom passa, o senhor quer um pouquinho, e aí meu irmão, sabe o que acontece? O diabo pega você e você cai. Mas peraí pastor, eu resisti o diabo. Não, mas você não obedeceu a palavra toda diz o seguinte: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Sabe quem que deu um exemplo bom? José. Quando a mulher de Potifar veio, ele não ficou parado lá dando uma de machão, igual muita gente para tentação. Não, eu não vou fumar de novo, eu não vou cheirar de novo, todo ex-drogado é assim, você sabe disso. Não, eu não vou beber, não vou dar um gole, não vou. Mas é só uma vez, eu já me controlei, eu não vou. Antigamente era 2 litros, vai ser só um. E aí ele vai 2, porque ele quer resistir. Ele não quer fazer o que José fez. José, quando a mulher de Potifar veio, ele se submeteu a Deus. O que a palavra de Deus diz? Fuja da aparência do mal. Sabe o que é fugir da aparência do mal? Ao invés de esperar o filme acabar, pula a cena. Ok. Ao invés de todo mundo acabar de jantar, fala, gente, vou dormir mais cedo, fico vocês bebendo aí que eu tenho mais o que fazer. Fuja da aparência do mal, resista ao diabo, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. É simples, o que eu estou te falando é o seguinte, irmão, você tem que entender como é que o diabo vai lidar com você. O diabo sempre vai usar a palavra. Ele vai falar para você está colhendo o que plantou, porque tudo aquilo que você plantar, você colherá. Está escrito em Gálatas, não nos deixeis nos enganar, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele ceifará. Mas aí você tem que pegar a Bíblia, e você como um bom conhecedor da Bíblia, tem que ir lá em Romanos 8 e falar, peraí diabo, eu posso ter plantado coisa errada, mas alto lá, portanto agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você fala isso, o diabo já vai embora da tua vida já, porque ele conhece, que você conhece a palavra. Você entende como é que você vence o diabo? Aí o diabo fala para você, teu fim está chegando, e você quer orar para poder repreender ele. Não, meu irmão, você tem que pegar a palavra. Você abre a palavra e fala, peraí,
Pode estar difícil, mas 2 Coríntios 4, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, eu estou sofrendo, mas o que eu estou sofrendo vai fazer eu sair daqui com muito mais glória, muito mais poder, muito mais milagre, muito mais testemunha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, para que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aí é você falar: diabo, eu posso até estar ruim, mas o que eu estou passando vai produzir em mim uma glória muito maior. Eu estou pagando preço por uma promessa maior. Eu estou pagando um preço, eu não estou pagando algo que vai me levar para a morte, eu estou pagando um preço que vai me levar para a vida. Porque as coisas que se veem são leves, essa dor é leve, mas o que eu não vejo será eterno. Deus vai me dar uma bênção que vai passar para os filhos dos meus filhos. Eu não vejo, mas as coisas que não se veem são eternas, as coisas que se veem são temporais. Aí ele fala para você o seguinte: mas você está no fim da tua vida. Aí você tem que tascar na cara dele. Mas Eclesiastes 7 diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Aí ele diz para você: mas você não vai sair desta, complicado. Você tem que falar 1 Coríntios 10, não foste tentados em tentação senão humana, mas fé é Deus, não vos deixará tentar acima do que poder suportar. Antes, com a tentação, ele mandará o escape. Eu não estou vendo a solução, mas Deus sempre manda a solução junto com o problema. Irmão, sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você faz isso, você dá uma cabeçada na cabeçada do diabo, uma espadada, irmão, ele sai tonto. Sério, ele sai tonto. Jesus te mostrou isso no deserto. Quando você pega a palavra e tasca na cara dele, ele vai embora, ele não volta mais. Ele volta de outro jeito, mas até ele voltar, sabe o que você faz? Volta para a igreja, senta, aprende mais um pouco da palavra, fica munido, para que na segunda-feira, quando ele vier de novo, você tasque mais uma nele, ele vai embora. Porque o diabo não é o nosso problema. O diabo se torna um problema quando você dá poder para ele. E o poder que você dá para ele é quando você é ignorante, não conhece a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Hoje foi só o começo. Quarta-feira agora, Deus tem algo mais poderoso. Domingo que vem vai ser fantástico. Traga a caneta e papel. Deus vai te abrir os olhos e você será liberto em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá um aplauso bem forte para Jesus. Amém?